Boa tarde a todas e todos, né? Acho que estamos mais em mulheres aqui, não, mas sejam muito bem-vindos todos, então, a mais uma sessão do Green Readers, do Grupo de Investigadores em Comunicação, Ciência e Ambiente da Universidade do Minho. Nós temos feito esses encontros, né, uma vez por mês, com o objetivo de trabalhar, discutir temáticas ambientais, através de diversas perspectivas, né, tivemos umas sessões sobre desperdício alimentar, sobre questões energéticas, também sobre a ideologia do antropoceno. Então a ideia é diversificar e também difundir também esse conhecimento, não é ficarmos aqui só neste espaço, né? Portanto, nós costumamos gravar a sessão e colocamos depois no canal, na página do YouTube do GICA, para que todos tenham acesso, que seja um espaço também para discussão, né? Esse é o objetivo também. Aqui comigo, as companheiras do GICA, a Cíntia Luderer, a Alice Balbé, investigadoras da Universidade do Minho também, a Ana Bela Carvalho, professora associada da Universidade do Minho e investigadora, né, da área da comunicação e ambiente, e que nos estimula, nos incentiva a organizar essas sessões. E hoje, então, nós temos uma sessão sobre as narrativas jornalísticas, sobre os debates ambientais no Brasil, regularidades e proposições, com a nossa convidada, a professora Márcia Amaral. Eu vou apresentar brevemente a Márcia, para que depois ela mesma possa falar, né, na sua trajetória. Então, a Márcia Franz Amaral é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil, é pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, é líder do Grupo de Pesquisa e Estudos de Jornalismo, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autora, organizadora de livros, né, com temas que falam sobre o jornalismo popular e o jornalismo e os desastres ambientais. A nossa dinâmica, então, a Márcia faz a sua comunicação, depois abrimos para as perguntas, e o nosso tempo, mais ou menos, estimado para a sessão é de 90 minutos, no máximo. Vamos vendo como as coisas vão indo. Então, Márcia, por favor, estás com a palavra, se quiser partilhar também alguma apresentação, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com a professora Anabela, com a Tati, quem conheço desde a época do curso de graduação aqui na Universidade Federal de Santa Maria. A internet parece estar um pouco instável, eu estou num lugar um pouco mais barulhento que o normal, então, se eu não entender alguma coisa, não perceber o que está acontecendo, por favor, me chamem a atenção, ou me chamem no chat, ou a Tati me interrompe, correto? Eu trouxe uns slides para facilitar, e nem sempre o slide é a melhor opção, mas parece que hoje que a internet não está boa, vai nos ajudar um pouquinho. Trouxe algumas questões para a gente conversar, né, sobre as pesquisas que nós temos feito aqui na Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade pública no sul do Brasil, e nós temos aqui nessa universidade um grupo chamado Estudos de Jornalismo, e este grupo, Estudos de Jornalismo, ele vem estudando desde 2010 o discurso jornalístico, as narrativas jornalísticas, e a gente tem aos poucos, então, de 2010 para cá, nos dedicado um pouco a estes momentos limites em que o jornalismo, de alguma maneira, se revela tanto as suas potências quanto as suas limitações. Nós temos vários estudos, várias dissertações, teses, monografias, né, que têm aprendido algumas características dessa cobertura, que é o que eu tento trazer hoje para vocês. Então, eu não vou trazer uma pesquisa em especial, mas sim algumas percepções gerais. Vocês me ouvem, enxergam a tela que eu compartilho? Sim? Obrigada.
Nós temos, então, trabalhado com essas situações limites, né? Não sei se todos sabem, mas aqui na cidade de Santa Maria também houve o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 jovens numa cidade de menos de 300 mil habitantes. Então, a gente também, por conta disso, acabou convivendo com uma cobertura jornalística que veio do mundo inteiro para ser feita aqui. Então, aos pouquinhos, algumas questões foram reforçando assim essa ênfase nesse tipo de estudo, né? Temos vários estudos também sobre rompimentos de barragens de mineração, que é uma coisa, infelizmente, que tem se tornado comum e frequente no Brasil, e também alguns estudos que dizem respeito à vida nas grandes cidades, aos deslizamentos de terra, deslizamentos de morros e encostas, né, que estão ligados aí às mudanças climáticas, que é um foco que cada vez mais a gente começa, né, a ter e a abraçar. Depois eu até vou divulgar um trabalho nosso para vocês, talvez até vocês já conheçam, né, acerca da questão da imprensa e das mudanças climáticas. Nós temos dois enfoques no grupo. O primeiro deles é o que o jornalismo faz com os desastres, e o segundo enfoque, o que os desastres fazem com o jornalismo. Ou seja, nós buscamos enxergar o jornalismo desde o seu interior, desde as suas entranhas, né? Porque nós somos um curso de jornalismo e nos interessa justamente esse debate dessa difícil tarefa que é a cobertura de uma situação limite, né? Aqui tem como ilustração a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, que nós vivenciamos agora em 2021, lá na Espanha, acompanhamos a cobertura, né, para mostrar o quanto o jornalista ele está lá próximo e, ao mesmo tempo, ele é totalmente afetado também por esse acontecimento. Vou seguir aqui, qualquer problema vocês me interrompam, certo? Eu trouxe alguns pressupostos que o nosso grupo de estudo vem tratando aí vem usando para pensar o jornalismo. O primeiro deles é que o jornalismo não apenas relata os fatos, obviamente, o grupo de vocês já deve discutir isso há muito tempo, mas essa necessidade de pensar que ao configurar um acontecimento limite, como é um desastre, por exemplo, nós acionamos como jornalistas uma rede complexa de vários fatores, de várias componentes que vão também criar, azeitar, compartilhar formas de inteligibilidade sobre os desastres. Então, de alguma maneira, o jornalismo, junto, é claro, com outras instituições e com outros tipos de mídia, não só a mídia jornalística, também acaba por dar algumas pistas de como é que as pessoas devem vivenciar esses acontecimentos, entender a relação, por exemplo, do homem com a natureza, não é? Então, nós, mesmo que o jornalismo esteja em crise, tenha suas limitações, nós acreditamos que ele, de alguma maneira, participa dessa delimitação conceitual deste acontecer catastrófico e é alimentado tanto por saberes e ideias populares, como por saberes e ideias também vindas de outros campos, como, por exemplo, o campo científico. Então, para nós, é importante pensar o seguinte, que a notícia sobre um acontecimento do tipo desastre, ela não apenas informa pontualmente sobre aquele acontecimento, mas também ensina o público, né, para além daquele acontecimento isolado, algumas convenções narrativas, alguns códigos culturais de como nós devemos contar e vivenciar essas histórias. Então, esses slides vocês podem até olhar com calma depois, eu vou deixar o arquivo com a Tati, né, para não ficar cansativo, é apenas um roteiro para a gente dar uma conversada. Esta ideia, então, de que o texto midiático ele vai sedimentando camadas de mediação, né, vai conectando fragmentos, nos traz a possibilidade de pensar que ao longo de uma cobertura, ou que ao longo de várias coberturas sobre o mesmo tema, o jornalismo vai criando um olhar, uma forma, um padrão de cognição, de interpretação, de seleção, de ênfase e até de invisibilidade de alguns aspectos. E se a gente parar para pensar, nós vamos ver que existem alguns esquemas narrativos que são básicos, assim,
nos relatos jornalísticos sobre a cobertura de desastres. Por exemplo, o esquema do poder narrativo, do poder destrutivo da natureza, que é um esquema narrativo bastante forte, né, em todas as matérias que nós vemos sobre desastres que envolvem o ambiente. Claro que há diferença entre um desastre, como, por exemplo, a erupção de um vulcão, um deslizamento de terra numa cidade, né, em alguma zona de moradia precária, mas é um padrão, por exemplo, de narração. Um outro padrão de narração que é muito imposto pela cobertura ao vivo, pelo desafio de relatar o acontecimento em tempo real, é a geração de sensações, o que nós denominamos de sensacionalismo, a ênfase no singular, né? A ênfase naquilo que é o incrível, nas histórias e nas imagens mais impressionantes que se possa ter daquele acontecimento. Então, com base nisso, nós fomos construindo algumas questões que nós julgamos importantes de serem observadas nessa cobertura. Também, para sermos corretos com o nosso próprio campo, precisamos pontuar algo que já é também de pleno conhecimento, que o jornalismo cobre os desastres em meio a uma crise de negócios, uma crise de credibilidade, em meio a situações de baixos salários, né, a precariedade do trabalho dos repórteres, há uma rara especialização dos profissionais. Agora, na cobertura da pandemia, nós observamos isso, né, o quanto nós precisamos de jornalistas mais especializados que deem conta de todas as complexidades que envolvem um acontecimento desse tipo. Porque a complexidade do acontecimento, ela faz com que no momento em que ele rompe, não é? O jornalista já deve estar preparado para saber como lidar. Ele não consegue fazer a cobertura ao mesmo tempo em que ele se especializa, obviamente. E esses acontecimentos são sempre muito complexos, às vezes até parecem intangíveis, né? E no caso da realidade brasileira em especial, também são acontecimentos que são atravessados por inúmeras vulnerabilidades socioambientais de diversas ordens. Então, precisamos que o jornalista esteja mais bem preparado para essa cobertura. Essa é uma preocupação nossa também. Me ouvem bem? Está tudo bem aí? Sim, ouvimos bem. Ah, obrigada. Fiquei desconfiada porque a conexão não estava boa no início. Bom, nós também partimos de alguns pressupostos sobre os desastres, né? Se a gente pensar bem, os desastres ou um desastre nunca começa quando ele eclode. O desastre é sempre um processo multicausal que envolve muitos fatores, e especialmente o tipo de desastre que nós analisamos e vivenciamos no Brasil, normalmente é a junção de um evento muito extremo, como no Brasil, por exemplo, as chuvas extremas, somada a diferentes vulnerabilidades. Então, nos interessa muitíssimo pensar que existe um processo de produção social do risco e que o jornalismo precisa cada vez mais, né, refletir sobre qual é o seu papel nesse processo de maior ou menor visibilização de todos aqueles fatores que vão desencadear em um desastre. Por mais que a gente saiba que muitas vezes um evento extremo não é totalmente antecipado ou totalmente passível de ser organizado, né? Obviamente, tem aí sempre um tanto de imprevisibilidade. Mas a gente tem trabalhado muito com os conceitos de uma socióloga brasileira chamada Norma Valêncio, e que ela tem nos trazido importantes contribuições. Temos até trabalhado em alguns congressos, algumas mesas com ela, em que ela está sempre reafirmando a necessidade de que a gente examine a natureza sociopolítica dessa crise que nós denominamos desastre. Nós até poderíamos dizer que começar a falar pela palavra, começar a pensar pela palavra-chave desastre não é uma boa ideia. Porque ela nos limita a um momento muito específico de uma grande crise, não é?
Evidentemente, eu expliquei para vocês por que nós começamos, porque ali nós achamos que no momento limite desses, o jornalismo poderia ser colocado mais à prova e por isso nos interessaram esses tipos de acontecimento. Nós temos tentado no Brasil, todas as pessoas que trabalham e estudam com essas questões climáticas, ambientais, enfim, também ouvir algumas pessoas das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas. E aqui eu trago uma frase do Ailton Krenak, que é da comunidade indígena dos Krenak, e esses dias eu estava assistindo ele num evento e ele realmente reforçou, né, esta noção de que no Brasil nós vivemos a ecologia dos desastres, nós vivenciamos a economia dos desastres, há uma violência econômica e política constante, imperdoável, né? Uma máquina de fazer desastres e, muito mais do que isso, uma máquina de naturalizá-los. Então, essas vozes também, né, dos sociólogos, dos indígenas, estão compondo um pouco as nossas inquietações e as nossas reflexões para contribuir com o jornalismo. Vocês, em Portugal, devem ter um imaginário similar do Brasil, eu imagino, né? Porque a gente nota que no Brasil existe um imaginário popular do país paradisíaco. O Brasil é um país bonito por natureza, como diz a música, né, em que não há grandes desastres, como nós aprendemos na época da ditadura militar, nos bancos escolares. E o que a gente tem visto historicamente? Uma naturalização dos desastres, como disse o Krenak, né, que são vistos como normais e rotineiros, como, por exemplo, a seca em determinados lugares do país, em determinadas regiões, ou vistos como sazonais, como as chuvas intensas em outras regiões. Tanto a seca como as chuvas, elas são, neste imaginário brasileiro, tratadas como fenômenos externos, dos quais nós simplesmente temos que nos proteger com algumas opções e algumas saídas, vamos dizer assim, gerenciais. E aí nós temos um fenômeno um pouco mais recente no Brasil, que é uma série de desastres envolvendo condições meteorológicas muito extremas na região sudeste do Brasil, a região mais rica do Brasil, né, que faz, então, com que, paulatinamente, os desastres comecem a ser vistos como algo não tão natural, porque tem atingido as grandes cidades, as grandes economias e mexido com autoridades que são as grandes lideranças do país, como, por exemplo, os governos e os prefeitos de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para citar 3 estados, né, que sofreram sucessivos desastres ao longo dos últimos anos. Aqui nós temos um quadro da ocorrência desses desastres mais comuns no Brasil, como havia comentado com vocês, os movimentos de massa, os alagamentos, as enxurradas, as inundações. O quadro é um pouquinho antigo, não achei o quadro dos últimos anos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o quanto é alastrado pelo país inteiro esse tipo de ocorrência. Então, por mais que se tenha um imaginário de que o país era um país sem desastres, né? Isso não é verdade, nunca foi verdade. Então, agora, como os desastres chegaram numa região mais rica, inclusive mais poderosa politicamente, né? Passa a ser algo da ordem do dia. Bom, o que nós fizemos, então, no nosso grupo de pesquisa? Nós buscamos pensar alguns indicadores que pudessem nos ajudar a avaliar a cobertura jornalística de desastres, né? E chegamos a alguns indicadores, alguns pontos sensíveis, alguns pontos sobre os quais o jornalista precisa pensar, precisa se debruçar para complexificar a cobertura. Esses pontos não estão totalmente amadurecidos, são apenas indicadores, como diz o nome, né? Mas eu vou dividir um pouquinho com vocês algumas questões que a gente pensou.
Várias questões são trazidas de autores diferentes, não quer dizer que sejam questões originais, mas que a gente tentou sistematizar. Esses fatores seriam a designação do desastre, ou seja, como nós denominamos ou nominamos o que está acontecendo, o eixo temporal da cobertura, como que o jornalismo evoca as suas fontes jornalísticas, né, as suas fontes, e que papel o jornalismo dá para a voz daqueles que são as vítimas, dos afetados. Como é que a gente organiza na narrativa jornalística essa relação causa, impacto, consequência, solução? Porque conforme a ordem que essas coisas vão aparecendo, modifica totalmente a narrativa, não é? E outros dois pontos que nos parecem também bastante sensíveis na cobertura. Primeiro deles, o acionamento de explicações técnico-científicas sobre esses eventos extremos que acabam disparando processos que resultam em desastres. Por exemplo, eventos climáticos extremos. E, por outro lado, explicações socioeconômicas sobre as vulnerabilidades e as desigualdades que nós vivenciamos no Brasil, que acabam, então, viabilizando esses processos, vamos dizer assim, desastrosos. Tá? Então, comentando um pouquinho, e depois a gente pode conversar sobre a designação dos desastres, eu trago aqui também uma liderança quilombola, né, que é representante de comunidades que foram comunidades escravizadas ao longo da história do Brasil, que é o Antônio Bispo, e ele falou esses dias também nessas lives que nós vivenciamos nos últimos 2 anos, né? Muitas lives, que a arte de nominar é a arte de dominar. Então, quem nomina, quem denomina, está também dominando, está ganhando a luta, né, e o poder de designar, afinal, o que é aquilo que está acontecendo. E o jornalismo, ele acaba sendo esse lugar, por mais crises que a gente esteja vivenciando no jornalismo, ele é um lugar que inicialmente tenta organizar o caos, que tenta botar nome, que tenta caracterizar o que está acontecendo. Então, um desastre, ele é sempre um campo de conflitos, não é? É sempre um acontecimento à espera de alguns sentidos, e muitas vezes, na cobertura em tempo real, imediata, é o jornalismo que primeiramente tenta dar conta de nominar o que está acontecendo. E no momento que a gente escolhe como designar o que está acontecendo, nós estamos inserindo aquele acontecimento em determinados campos problemáticos. E neste processo, nós estamos iluminando alguns problemas e ocultando ou não percebendo outros tantos. Por isso que o jornalismo em tempo real, né, nessa cobertura por gotejamento, nessa cobertura compassada com o acontecimento catastrófico, ele é um jornalismo muito provisório e muito complicado. Não é? Então, a gente tem pensado um pouco sobre isso. Eu trago alguns exemplos, assim. Quando nós, por exemplo, quando a gente pensa em alguns eventos extremos, como as chuvas, e a gente faz manchetes do tipo a tempestade destruiu, ou os mortos são em decorrência da chuva, eu estou também dando a causa, explicando uma causa para aquele acontecimento. Ou quando eu priorizo as forças externas, né, que a gente já comentou, que é uma narrativa muito comum, e trago num título, numa matéria, a vingança da natureza, né, ou então a violência da natureza, eu também estou destituindo este acontecimento de uma série de outras questões importantes. Por outro lado, a gente também, sem querer, na rotina jornalística, e nós não trabalhamos para colocar os jornalistas como culpados, a gente busca trazer os jornalistas como aliados dessa discussão, muitas vezes usamos metáforas como a chuva matou, ou denominamos um acontecimento como o maior desastre natural da história. Bom, natural da onde?
né? Será que existe um desastre somente natural? Então, a gente vai tentando desconstruir algumas questões para tentar discutir, junto, inclusive, aos alunos de jornalismo, novas formas de cobertura, não é? Embora a gente não tenha regras prontas e nem seja nossa intenção. E aqui no Brasil foi muito interessante quando houve o rompimento das barragens de rejeito de mineração. Nós tivemos 2 grandes desastres desta maneira, não é? No primeiro deles, as manchetes usaram expressões como, por exemplo, que houve um tsunami de lama, ou que as comunidades tinham sido cobertas por um mar de lama. Ora, nem é uma lama e nem é um tsunami, são rejeitos tóxicos de uma barragem de grandes empresas, né, que romperam, matando dezenas de pessoas, enterrando casas, e é uma comunidade inteira, destruindo quilômetros e quilômetros e quilômetros de um grande rio, inclusive, onde mora e reside essa comunidade indígena Krenak, que eu comentei com vocês. Então, qual é a importância da gente pensar a designação? É justamente pensar que na cobertura o jornalista tem que se antenar e ter uma atenção máxima na hora de escolher que termos usar para denominar o que está acontecendo. No momento que eu designo um acontecimento como caos, eu estou também destituindo ele de qualquer responsabilidade, como se ele fosse uma grande perturbação imprevisível. Quando eu menciono um desastre como rotineiro, como é muito comum, uma das nossas pesquisas mostra isso, e eu digo, todo mês de janeiro acontece a mesma coisa em São Paulo. Todo mês de janeiro as chuvas matam X pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Eu estou enquadrando e fixando, de alguma maneira, essa nomenclatura, né, num determinado quadro de inteligibilidade. E aí vem uma questão que eu acho que vocês devem discutir muito bem, ainda mais na liderança da professora Anabela, que é essa possibilidade de pensar, então, essas designações de uma forma um pouco mais crítica, de remeter a outros sentidos, né? Neste mesmo caso das barragens de mineração, por exemplo, as comunidades chamam o ocorrido de crime ambiental e não de desastre. Então, tirar da ordem do desastre e colocar na ordem do crime. É uma denominação interessantíssima. Outra questão também muito comum é que, às vezes, a gente designa o desastre pelo local onde ele aconteceu. E essas comunidades, por exemplo, um desses desastres, que foi na cidade de Mariana, né? Eles são contra que se diga o desastre de Mariana, assim como aqui na nossa cidade, ninguém quer dizer que é o desastre de Santa Maria. Embora, às vezes, popularmente, a gente recorra a esse tipo de denominação. Então, as comunidades, por exemplo, lá de Mariana, chamam de crime da Samarco. A Samarco é a empresa, então, que gerenciava essa barragem que irrompeu, né? E no caso das mudanças climáticas, por isso que eu estava me referindo ao grupo de vocês, toda essa discussão de como denominá-las, por exemplo, é uma crise, é uma emergência, é um colapso, não é? Essa semana eu ouvi um antropólogo brasileiro que eu gosto muito, Enzo Tadei, num evento falando o seguinte, que na perspectiva dele, a gente nem deveria chamar de crise ou de emergência, porque isto remeteria a uma condição de algo que pode ser resolvido, e que a questão climática já não é mais uma crise a ser resolvida, é uma condição a partir da qual nós precisamos pensar o mundo. Então, acho que sensibilizar os jornalistas é uma questão importante nesse sentido. Eu sigo falando, mas se quiserem me interromper, fiquem bem à vontade, tá? Também não quero tomar muito tempo de vocês. Uma outra questão que nosso grupo percebeu em vários trabalhos é a questão do eixo temporal. A ênfase no dia do desastre, ou nos dias em que o desastre acontece, né, é uma ênfase simplesmente no impacto imediato. E, ao menosprezar o passado e o futuro daquele acontecimento, né, ocupados, vamos dizer assim, com a urgência do que está acontecendo,
o jornalista também destitui de contexto aquele evento extremo. Então, pensar que o jornalista, ao colocar um ponto inicial naquela história e ao colocar um ponto final, ele também está trabalhando com esses modos de inteligibilidade. Afinal, quando é que um desastre começa e quando é que um desastre termina? Certamente, nem o começo nem o final estão no dia do desastre. Aí nós sabemos que no jornalismo, logo em seguida, a um evento extremo vem outro e aquele primeiro já saiu da pauta, já saiu da perspectiva. Então, esta noção de que o jornalismo nunca vai conseguir ser bom o suficiente na cobertura do durante, porque está ou preocupado em salvar vidas, ou talvez, para falar de uma perspectiva mais extrema, preocupado com a audiência e os cliques e o interesse da população, que se sente uma vítima virtual daquilo que aconteceu, esse jornalismo ele só conseguirá ser um jornalismo de qualidade se ele conseguir pensar no passado e no futuro daquele acontecimento. Tá? Então, essa cobertura sincrônica, ela é muito complexa, né? E com isso, vejam, a gente está mexendo em questões muito importantes, né, da própria rotina jornalística. A gente identificou, assim, que há vamos dizer assim, um fluxograma comum, né, nessas coberturas. Então, nós temos normalmente uma fase que é ainda um pré-problema, que o problema não se tornou público. Depois nós temos esse clímax que eu falei, né, essa descoberta alarmada, o espetáculo, aqueles impactos iniciais. Depois nós passamos para a percepção das soluções imediatas, do custo, sempre, neste caso, das soluções imediatas, e junto com isso vem a questão da superação das vítimas, dos afetados, e a solidariedade da comunidade que está ali no entorno. A partir disso, começa a haver um gradual declínio de interesse sobre aquele acontecimento, e começa a se perceber o quanto é difícil, ou talvez impossível, resolver as questões que estão se impondo ali. E aí, no pós-problema, esse assunto vai para um limbo, para um lugar que ninguém mais lembra dele. Então, essa seria uma sequência, assim, sem querer generalizar, mas de alguma maneira, né, generalizando, bastante comum na cobertura desses acontecimentos. Outro ponto fundamental para nós, que a gente tem percebido, é o papel das fontes jornalísticas. A gente considera, então, obviamente, que nenhuma fonte é passiva, que a fonte não é um lugar fixo, que os agentes sociais envolvidos todos têm interesses, têm vivências, têm valores para colocar naquelas narrativas, mas a gente percebe, assim, que as fontes ligadas ao poder público, as fontes ligadas à política, normalmente não assumem responsabilidade, tergiversam, fogem. Isso aí o Bauman já fala lá no livro dele, acho que é no Medo Líquido, sobre o que aconteceu no Katrina, por exemplo, né? Que, segundo o Bauman, acontece uma responsabilidade gerencial flutuante das autoridades, ou seja, as autoridades fogem das suas responsabilidades no momento do desastre. Então, é uma fonte absolutamente limitada. Por outro lado, os especialistas, as fontes especializadas, os experts, são normalmente os aliados dos jornalistas que ajudam a definir o enquadramento e ajudam muitas vezes a nomear o que aconteceu. Mas aí nós temos também uma outra questão, né? De que há uma variedade de especialistas, uma variedade de cientistas que não são considerados nessas coberturas. E aí nós pontuamos os geólogos, os urbanistas, os sociólogos e também os ativistas sociais, os ambientalistas, né? Porque normalmente são coberturas que vão consultar, por exemplo, o meteorologista, mas não vão consultar o cientista social para entender o que aconteceu naquela comunidade, por exemplo, né? E que as pessoas construíram casas em cima do antigo lixão, como foi o que houve num grande
desastre no Brasil, no Morro do Bumbo, em 2011. Então, essa é uma outra percepção nossa. E, para terminar aí sobre as fontes jornalísticas, tem ainda a questão da participação dos afetados, a questão das vítimas. Como é que o jornalismo convoca essas fontes para aparecerem nas suas matérias? A gente tem alguns tipos de acontecimento em que essas fontes foram fundamentais para reconstituir o que aconteceu. Isso, por exemplo, aqui no caso do incêndio da Boate Kiss, eu tenho uma aluna que já está trabalhando no mestrado e no doutorado, já está concluindo o doutorado sobre isso, mostra que as fontes, as vítimas ajudaram a reconstruir, a reconstituir o acontecimento. Mas, de maneira geral, não é? Nessas coberturas, as fontes dão muito mais o sentido da veracidade, aquela questão de mostrar que realmente aconteceu, e expressam as suas emoções. Então, o lado emocional, que é importante, é constitutivo do jornalismo, é constitutivo de qualquer história, né? Ele aparece muito na consulta às fontes que foram vítimas ou que foram testemunhas oculares. Entretanto, essas emoções são sempre da ordem da aflição, do terror, da tristeza, da superação individual. E a gente nota que os relatos escolhidos pelos jornalistas para comporem as matérias normalmente não dão lugar a manifestações mais cidadãs, não dão lugar às reivindicações dessas pessoas, não dão lugar a sentimentos de inconformidade, por exemplo, com a falta de prevenção, né, ou com a possibilidade de ter evitado aquele desastre. E, mais do que isso, muitas pesquisas mostram que não há uma concessão de voz às mulheres, aos negros, aos indígenas, aos representantes dos conhecimentos e das experiências locais e comunitárias. Nós tivemos um grande vazamento de óleo no Brasil há pouco tempo, e gigantesco, atingiu praticamente todo o litoral do Nordeste e do Sudeste do Brasil, e há uma grande pesquisa de colegas mostrando que as pessoas que dependem da pesca, que dependem da coleta, por exemplo, de mariscos, que vivem nos mangues, né, no litoral brasileiro, não foram consultadas. Foi uma cobertura absolutamente oficial, como se diz no Brasil, chapa branca, não é? Desse desastre. Então, nós precisamos, como jornalistas, começar a pensar em dar a voz a opiniões, né, e a pessoas atingidas que tenham uma postura cidadã, que façam as suas reivindicações. Então, esse é um outro ponto muito importante, né? Eu até não comentei com vocês, esta figura que aparece aqui é do jornal A Sirene, que é um jornal feito pelos atingidos no desastre da barragem de Mariana, né? E tenta, então, se contrapor à versão oficial, que é hegemônica na sociedade, na própria mídia, do que aconteceu naquele desastre de Mariana com o rompimento da barragem de mineração. Já estou quase chegando ao final, não quero me demorar mais. Essa relação causa, impacto, consequência e solução também é um ponto sensível, porque a cobertura de um desastre ela passa normalmente pelo impacto imediato e depois pelas causas aparentes, né? Como eu falei, com uma ênfase no singular, e raramente existem matérias que vão pensar os problemas estruturais, os problemas, por exemplo, né, de ordem urbana, os problemas da desigualdade social, os problemas de por que as comunidades estão morando em lugares que não poderiam estar morando. Então, são sempre causas muito aparentes, os problemas são muito pontuais e as soluções que aparecem também são muito pontuais. Então, esse jogo aí é importante da gente pensar e amadurecer de como poderia melhorar a narrativa jornalística nesse sentido. Como eu falei para vocês, né, as nossas dificuldades com as explicações técnico-científicas, a dificuldade de popularização de certos termos, todos os desastres acionam questões muito técnicas, muito complexas, principalmente, né, o que vem com os eventos extremos,
com as questões que envolvem aí a natureza, as mudanças climáticas, a dificuldade muitas vezes de prever, né? Que acaba nos levando para um terreno em que as soluções ficam apenas comportamentais ou gerenciais, como, por exemplo, quando se debate por que não tocou a sirene na iminência de um desastre X ou Y, ou porque a meteorologia não previu que iria chover quase 300 milímetros em 3 horas, como aconteceu esses dias no desastre que matou mais de 200 pessoas em Petrópolis, né? Há poucos dias aqui na região do Rio de Janeiro, deixou 6 mil pessoas desabrigadas. Choveu 256 milímetros em 3 horas. Então, o jornalista precisa estar preparado para isso, precisa ter a sua rede de fontes estabelecida, né? Os seus contatos já pré-tecidos para que na hora em que é necessário esses contatos sejam, então, acionados, não é? E as questões econômicas e de desigualdade, vocês me pediram para falar sobre o Brasil, por isso que eu trago elas, né? Esta é uma foto lá do que aconteceu em Petrópolis, para vocês terem uma ideia do tipo de deslizamento que ocorre nessa região serrana do Rio de Janeiro, né? E aí eu trago mais uma vez umas falas da socióloga Norma Valêncio, quando ela diz que há uma ordem invisível por trás do caos aparente. E esta ordem invisível precisa ser apreendida pelo jornalismo, pelos relatos jornalísticos, não é? Então, noticiar um desastre é algo muito diferente de fazer uma cobertura sistemática de tudo que leva até chegar ao momento de desastres, não é? Então, existe um discurso, este discurso técnico-científico gerencial absolutamente superficial, ele não nos ajuda a entender o que está acontecendo. Então, de alguma maneira, a gente precisa dar essa dimensão socioeconômica e sociopolítica que, junto com as explicações científicas, né, vão nos ajudar, talvez, a fazer um jornalismo mais complexo e mais, vamos dizer assim, útil, por que não? Não é? Mas a gente não só critica o jornalismo, né? Eu acho que, ultimamente, os jornais têm tentado fazer uma cobertura muito mais qualificada. Este desastre agora, em 2022, na cidade de Petrópolis, já teve uma cobertura muito diferente dos anteriores, não é? Mostra, algumas capas de jornais mostram já o quanto isso está sendo perceptível pelos jornalistas, não é? Quando se fala na força da natureza e somado de uma prefeitura fraca, de uma ação pública débil, não é? Ou quando se refere que a chuva todos os anos acontecem, mas os erros também. Então, acho que o jornalismo, aos pouquinhos, vai se sensibilizando, né? E trazendo algumas questões que vão desnaturalizando, então, esses desastres, com algumas pautas interessantes, como é, por exemplo, cobrir o que acontece com as pessoas que moram na rua quando ocorrem essas chuvas extremas. Eu voltei de São Paulo ontem, não sei se vocês têm estado em São Paulo ultimamente, mas é impressionante a população de rua em São Paulo, é algo impressionante. Então, pensar, né, essas zonas de invisibilidade aí, que somadas a esses eventos, principalmente no Brasil, meteorológicos, então fazendo com que o Brasil seja conhecido pelos seus desastres, e eu nem estou falando da pandemia, nem estou falando do governo Bolsonaro na pandemia, que seria um outro capítulo, né, que daria horas e horas também de conversa. Mas a gente precisa pensar assim, no caso deste desastre mais recente, que as famílias de outros tantos desastres no mesmo local não foram reassentadas até hoje, né? Que o governo do Rio de Janeiro gastou apenas metade do previsto das verbas para a prevenção nessa região, que o Congresso Nacional e o governo desse país estão destruindo o Código Florestal e toda a legislação que minimamente protegia, por exemplo, a vegetação das margens dos rios.
e outras tantas tragédias que nós temos vivido nesse país, né, de maneira política, vamos dizer assim. O nosso Centro, por exemplo, Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres, né, conhecido como CEMADEM, ele teve no ano passado o menor orçamento da história. Então, a gente precisa politizar essa questão, não é? Sob pena da gente não entender por que o Brasil cada vez mais lambe as suas feridas, não é? E não sabe o que fazer com elas. Para terminar, eu só queria dizer algumas questões rapidinhas, assim, que eu acho complexas do ponto de vista do jornalismo. O que acontece? O jornalismo trabalha com aquilo que aconteceu, né? Quer dizer, de alguma maneira, a pauta é o que aconteceu. E nós vamos ter que mudar a cultura jornalística, nós vamos precisar criar uma agenda cívica, não sei que nome teria, para trabalhar também com o que ainda não aconteceu. Nós vamos ter que pensar no princípio da precaução, nessa prática antecipatória de elaborar pautas que tragam não só o que aconteceu, mas problemáticas sociais, né? Da ordem do cotidiano da população para dentro do jornalismo. E talvez o próprio jornalismo possa ser reconectado com a população por essa via, né? Que eu sei que não é única, mas é uma possibilidade. Então, essa urgência, né, dos riscos, essa questão da desigualdade, enfim, são questões fundamentais. E o jornalismo, aos pouquinhos, os jornalistas estão se dando por conta. Aqui tem uma capa do Estado de Minas, que é o jornal do Estado de Minas Gerais, o nome já diz, né, que é um estado com muitas minas, mostrando uma manchete sobre algo que não aconteceu. Essa barragem é propensa ao rompimento. Então, também não estou fazendo discurso de terra arrasada, mas trazendo algumas contribuições importantes aí do jornalismo, né? E para encerrar, fazer a propaganda aqui do nosso mini manual de cobertura jornalística das mudanças climáticas, que nós organizamos aqui entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossos 2 grupos de pesquisa, fizemos essa publicação, teve um recorde de downloads, não é? E organizam comigo a Heloísa Luz, que já foi do grupo da professora Anabela, foi orientada pela professora Anabela, e a professora Ilza Girardi. E no nossa live de lançamento desse mini manual, uma jornalista muito importante do Brasil, da Rede Globo, chamada Sônia Bride, ela fez essa declaração que eu acho muito importante, que os eventos extremos são perpetuadores de pobreza. Então, se falando em Brasil, nós precisamos muito pensar nessa perspectiva. Então, eu gostaria de convidar vocês de baixar esse manual, que é gratuito, né? Fazer o download para dar uma olhada, tem alguns glossários, ele precisa ser aperfeiçoado, mas é um material que a gente pode usar como um primeiro instrumento, e também comentar sobre nosso livro, Periodismo e Desastres, que foi lançado aí pela editora da Universidade na Catalunha, né, pela editora UOC, editora de Barcelona. Inclusive tem um capítulo de colegas portugueses aí sobre a questão dos incêndios em Portugal. Então, eu acho que eu fico por aqui, e se a conexão estiver boa, fico à disposição de vocês, que eu acho que já falei demais. Pode ser? Vou parar de compartilhar. Muito obrigada, Márcia. Falei muito rápido? Não, foi ótimo, foi muito bom poder ouvir, esse tema, falar de questões ambientais no contexto brasileiro é sempre uma tensão, não é? Por todas essas relações econômicas e políticas, né, que nós sabemos que estão imbricadas, por esse imaginário de que não existem esses desastres, né, que nós ouvimos, e sendo que os desastres, como a Márcia falou, não se desenvolvem, né, é um processo, enfim, muitas questões importantes de se falar, a responsabilização desses acontecimentos, não é? Como e essa naturalização que tem, né, ocorrido.
Enfim, acho que temos aqui vários participantes, é um tema mesmo instigante, interessante. Eu deixo aberto agora para as pessoas que quiserem falar, e eu acho que a conexão vai colaborar, se não podem também, temos aqui o bate-papo para quem quiser colocar as questões, mas podemos deixar aberto aqui para as questões das pessoas, dos participantes. Acho que temos vários jornalistas aqui também. Se não houver problema, eu vou desinibir a corrente. Sim, sim. Pois, Márcia, muito obrigada. Muito bom te ouvir. Muitas coisas bastante pertinentes e foram aí seladas com as palavras da Tatiana. Muito interessante pensar. Eu já estava com a dúvida formada quando você veio com uma questão, eu falei, pronto, selou o que eu precisava. Que você diz assim, trabalhar com o que não aconteceu. Então, aí nós estamos a trabalhar com o tema de uma memória do futuro, primeira questão. E como é que a gente pode trabalhar isso? Você até mostrou a última imagem, que é interessante, do caso da mina, que ainda não aconteceu. Mas como a gente construir essas narrativas sem imagem, por exemplo, né? Quais são os suportes? Porque é mais do que sabido na área de comunicação, como nós somos imersos no mundo imagético, né? E até hoje não se sabe por quê, mas o ser humano adora desgraça, né? Qualquer acidente na estrada, tudo se para ali. Então, eu não sei se o grupo de vocês já em algum momento refletiu sobre essa questão. É isso. Cíntia, obrigada. Pois é, né? Eu não sei se eu tenho respostas, mas eu acho que tu usaste uma palavra que é a palavra memória. E me parece que esta volta a memórias de desastres passados talvez seja uma saída imageticamente viável, não é? Porque estou seguindo o exemplo de Petrópolis, que foi o que aconteceu mais recentemente, essa tragédia já se repetiu lá pelo menos 4 vezes. Não é? Então, nós temos jornais da década de 60 contando essa história. Então, acho que nós vamos ter que achar recursos. E hoje, com toda a possibilidade de infografia, de realidade virtual, embora ainda seja muito incipiente, é verdade, né? Mas eu acho que nós temos recursos no jornalismo online para fazer um jornalismo, inclusive, de produção de dados, que mostre, por exemplo, a condição geológica de um terreno, o que aconteceu ali no passado, por que pode acontecer de novo. Eu acho que a gente precisaria de mais condições de trabalho, mas a gente teria recursos para trabalhar com isso, sabe? A gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa cultura de ir a reboque dos fatos. Né? Não vejo outra saída. E outra questão importante que tu falas aí, que as pessoas gostam de tragédias e de assistir acontecimentos desse tipo, a gente tem trabalhado também com algumas questões do tipo, alguns acontecimentos, quando eles são cobertos, eles só geram sensações, do jeito que eles são cobertos. Ou seja, eles só geram a possibilidade da vítima virtual. Nós, como audiência, pensamos assim, meu Deus, eu passei por aí ontem, isto poderia ter acontecido comigo, eu já estive nesse local, né? Eu poderia ter sido esta vítima, mas o jornalismo precisa criar conhecimento sobre, não apenas sensação, a sensação faz parte do relato jornalístico, mas quando eu agrego uma produção de conhecimento, eu vou entender, por exemplo, né, dos motivos que fazem com que aquele desastre seja viabilizado. Né? A gente sabe, todos os desastres têm uma capa que, se você tirar, o desastre é a ponta de um grande iceberg, seja ele qual for, não é? Então, sair dessa posição, né, tirar a nossa audiência, o nosso leitor da posição de simples vítima virtual, é uma coisa importante,
trazer ele para talvez uma política da piedade, em que ele tenta entender por que aquela população mora ali, por que as pessoas agem assim, não é? Por que as pessoas seguem construindo onde não pode, onde não deve, porque nas grandes cidades brasileiras, eu imagino que deva ser assim no mundo inteiro, as pessoas vão morar perto do trabalho, porque nenhuma empresa quer pagar 2 passagens de ônibus para a pessoa chegar ao trabalho. Ou então, porque há determinadas comunidades periféricas que são, como é que se diz, que sofrem preconceito. Então, ninguém pode dizer que mora em tal lugar. Se disser que mora em tal lugar, talvez não consiga aquela vaga de emprego, não é? Então, uma série de questões também urbanas e de desigualdade aí que podem ser, vamos dizer assim, destampadas e ser trazidas aí para o universo do relato jornalístico para além do dia do desastre. E eu não estou dizendo que isso é fácil, são só algumas percepções. Pois exige uma autorreflexão, não é, Márcia? Uma metanarrativa seria, não é? Para desenvolver essa cobertura nesse sentido. Olha, temos aqui a professora Paula Mascarenhas, que quer fazer alguma pergunta? Sim, muito obrigada, Márcia Amaral, por este belíssima apresentação e palestra. Não sou da área do jornalismo, mas leio as notícias. E uma das coisas que não focou, só não reforçar são as mais violentas, muitas vezes, outras vezes escondidas as violentas para não chocar mais as pessoas. E outra questão é que está na moda convidar os cientistas, os expertos em áreas do conhecimento que muitas vezes são deixados de parte, geralmente das ciências exatas, naturais, e que deixam de parte antropólogos, sociólogos, psicólogos, portanto, as ciências sociais. Tem-se visto isto no Covid, tem-se visto isto na guerra da Ucrânia, agora já não há Covid, agora só há a guerra da Ucrânia. E coloca aqui um problema da qualidade da comunicação desses cientistas, ou seja, ao não haver a qualidade de comunicação, isso pode desencadear um outro problema, uma outra situação agravante-se a comunicação para as pessoas, não é? Porque geralmente o cientista tem um vocabulário não... Cortou para mim o áudio agora. Pois, estamos com dificuldade no áudio. Não sei se a professora... Conseguem captar. Sim? Ficou sem ouvir, Ficamos sem ouvir, pode tentar retomar um pouco para a professora poder compreender a questão? Ok, e onde é que deixaram de ouvir? É que eu estou com uma ligação péssima. A parte mais final. Ou seja, coloca aqui um problema da qualidade de comunicação para todos por parte dos cientistas. Outra coisa que não ouvi falar em nenhuma notícia, porque nunca dão, é o problema da desorganização do planeamento, do território, ou seja, do ordenamento, se querem, do território, porque todos estes desastres devem-se ao não planeamento correto do território. Isso também me parece que é interessante chamar a atenção, porque construir numa margem de uma é um problema de planeamento do território.
Pronto, é só, não é bem a questão, é chamar a atenção para a seleção das fotografias, ponto 1, ponto 2, para o problema da qualidade da comunicação destes convidados expertos que somos bombardeados, não é, a todo momento, e que dificulta a comunicação, em resumo. E a terceira é a desorganização do território. Pois é, professora Paula, essa questão da relação dos cientistas com os jornalistas, né, já rendeu muitos textos, muitos livros ao longo da nossa profissão, porque são maneiras de ser diferente, modos de conhecimento diferente, há uma dificuldade, muitas vezes, tanto do jornalista compreender o especialista, quanto vice-versa, porque o jornalista precisa ter o cientista como aliado na popularização da explicação dos termos, e normalmente o cientista tem uma valorização aí, com razão, dos seus anos de pesquisa e de trabalho, em que ele não quer banalizar o seu conhecimento, ele não quer criar explicações fáceis. Nenhuma explicação fácil é suficiente frente à grandeza do seu trabalho. Então, esse é um ponto que ocorre, né, de dificuldade em todas as coberturas e cujos cientistas são fontes, principalmente os cientistas aí das ciências mais duras, não sei como dizer, não é? Inclusive, talvez vocês devam discutir até isso mais do que nós aqui, mas, por exemplo, assim, ó, há uma extrema dificuldade de relacionar um evento pontual de chuvas com mudanças climáticas. Normalmente, nenhum especialista, nenhum cientista vai dizer que o que aconteceu em Petrópolis foi um caso, né, em que a questão sobre as mudanças climáticas ou a crise climática deva ser acionado. Normalmente, os cientistas só conseguem avaliar isso olhando uma série histórica, dados ao longo dos anos. Mas aí, até esses tempos, eu participei de um evento em Portugal e tinha uma jornalista que também é meteorologista falando, será que não é papel dos cientistas fazer esse esforço, de tentar conectar alguns elementos para a população entender o que está acontecendo, já que há, por exemplo, no Brasil, eventos extremos cada vez mais graves e intenção cada vez maior. Então, os cientistas também não querem descer de um determinado lugar e querem manter o seu capital ali de credibilidade a qualquer custo. Então, é algo para a gente pensar, né? E sobre o planejamento das cidades, a senhora tem toda a razão, mas às vezes também houve um planejamento, mas foi um planejamento equivocado, um planejamento lá do início do século passado, que ocupou, por exemplo, o leito dos rios, não é? Que era muito comum há 100, 200, 300 anos para trás. Então, tudo precisa ser repensado. Então, por isso o nosso tema é tão complexo e é tão difícil, e a gente até fica assim, meio tentada a se achar, às vezes me acho muito impostora ao falar sobre isso, porque são tantas as complexidades que a gente não dá conta, que por vezes a gente até se sente desautorizada a falar sobre o tema, não é? Então, vai desde a questão ambiental, a questão climática, a questão urbanística. Realmente aí esse tema dos desastres aciona uma série de pontos aí complexos, entre eles a questão da urbanização das cidades. Márcia, uma questão assim mais provocativa, enfim, falando de possíveis diferenças, né, nos últimos anos, ou dificuldades para a realização dessa cobertura jornalística sobre questões ambientais no atual cenário político brasileiro, né? Com a forma de tratamento do atual governo, especialmente nos últimos anos, o que a Márcia percebe sobre isso? É uma pergunta que talvez impossível de responder, tendo em vista a quantidade de questões que teriam que ser levantadas, não é? A gente vive no Brasil uma série eu não tenho nem palavras para descrever, uma série de degradações
de um mínimo que nós tínhamos construído, não é? De legislação, de postura pública, de postura cívica, de democracia, há um esgarçamento, né? De uma certa civilidade que nós havíamos construído minimamente. Eu não estou dizendo que os governos passados foram assim atentos, por exemplo, às questões ambientais e climáticas. Acho que não é? Poderia dizer que não, que há muito ainda por se pensar e por se planejar, mas realmente nos últimos anos houve uma degradação total em que se perdeu, inclusive, questões básicas assim da democracia, né, em questões que poderiam estar sendo mantidas, pelo menos mantidas na legislação ambiental, para falar de alguma coisa que interessa aqui a todos. Então, eu acho que o jornalismo ele está atabalhoado, não é? Essa pandemia veio também na transversal aí para nos deixar ainda mais atabalhoados. E a questão, os estudos mostram, por exemplo, que a questão das mudanças climáticas perdeu aí o rumo e a importância durante os anos de pandemia, agora está sendo retomado, né? E vai também do jornalismo conseguir, então, fazer essas conexões, não é? Dessa temática com as questões políticas, com as questões econômicas, que no Brasil são seríssimas, tendo em vista, por exemplo, todas as questões que envolvem o agronegócio, os incêndios na Amazônia, na região do Mato Grosso do Sul, a produção de gado, não é? E aqui não há nenhum preconceito, né? Aqui na minha família tem pessoas que criam gado, mas existem várias maneiras de se fazer essa produção. Então, são questões bem assim complexas que vão da ordem política realmente e que a gente não sabe nem por onde começar, né? A gente fica tateando e tentando formar os nossos jornalistas assim com um mínimo de condições para se atentarem, pelo menos, a esse universo de questões, né? Realmente muito complexo. Não respondi, né, Tati? Mas, enfim... Não, era um comentário. Obrigada. Professora Anabela. Sim, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer fortemente este seminário, esta sessão que a professora Márcia Amaral nos trouxe com tantas ideias tão interessantes, tão importantes, e um trabalho tão apurado de todas estas questões relacionadas com as narrativas jornalísticas e os desastres. Isto é uma questão pela qual também me interessa há muito tempo, e ocorre-me aqui dizer algumas coisas, enfim, um pouco em jeito de comentário, e depois talvez tenha uma pergunta que resulte daqui. Bom, eu estava a pensar também na sequência do que algumas pessoas já disseram sobre o planeamento do território, sobre outros aspectos relacionados com a atividade humana e a forma como se interrelaciona com estes desastres que muitas vezes são chamados de naturais, que de facto as causas estruturais de natureza, de cariz social, socioeconómico, político, estão de facto muitas vezes escondidas ou são invisibilizadas pela cobertura mediática, como nos disse, não é? E de facto isto coloca-se tanto ao nível das causas, não é? Por exemplo, quando chamamos de desastre natural a um episódio climático extremo, cada vez mais, em toda a probabilidade, isso terá que ver com as alterações climáticas antropogénicas, mas há outras questões também associadas, por exemplo, de facto, ao ordenamento do território, à qualidade da construção, a uma série de processos que dependem de decisões humanas, políticas, com fatores económicos, muitas vezes à mistura, não é? E depois temos também esses aspectos estruturais, sociais estruturais, apesar ao nível dos impactos dos desastres, não é? Temos a questão de uma distribuição muito
diferente e muito injusta dos riscos e dos impactos reais dos desastres, não é? entre diferentes setores da sociedade, graus de vulnerabilidade muito diferentes também, a capacidade de diferentes grupos sociais de responder a esses, enfim, de lidar com esses desastres sendo muito diferente, e tudo isso é muito pouco discutido, como referiu aqui, não é? E fica debaixo daquele rótulo dos desastres naturais, de uma fatalidade que acontece sem se discutir e pôr em causa e evidenciar esses fatores e as alternativas possíveis. E eu queria chegar mesmo à questão das alternativas, porque eu acho que é cada vez mais importante que se passe de narrativas, enfim, descritivas, muito assentes nessa ideia da factualidade que obsessa o jornalismo, não é? Na sua essência, não é? Mas que se passe para uma análise sobre outro tipo de factos, que são os riscos e os perigos que já estão aí existentes, não é? Eles que podem a qualquer momento, de facto, redundar num desastre ou ter... Não é? Ou estar implicados e agravar profundamente, não é? qualquer desastre, que, enfim, mesmo que ele seja natural, depois há muitos fatores ao nível, de facto, por exemplo, da capacidade, de facto, de uma zona urbana, de um edifício lidar com uma intempérie, que é muito diferente dependendo dessas decisões humanas. E, portanto, haver narrativas antecipatórias, digamos, do risco e do desastre era fundamental, não é? Narrativas em que fossem discutidos essas questões estruturais que criam esses perigos para todos nós, e em vez de se colocar o espectador, ou se colocar os leitores, telespectadores, de facto, nessa posição de mero espectador, de voyeur às vezes, não é? Nessa, enfim, atitude de pena enfim, de mera, mas de mera passividade perante o desastre já ocorrido, de facto, apelar a formas enfim, envolver os públicos de uma outra maneira, de forma a que haja espaço para a agência, para a agência social, para a agência política, para o exigir mudanças antes que os desastres aconteçam. E a questão que eu lhe queria colocar era, nesses bons exemplos que nos deu, que aberturas é que existem para esse tipo de diálogo, não é? Em que, digamos, se constrói uma narrativa jornalística que dá espaço para o leitor, ou, enfim, alguns leitores, pelo menos alguns, nós nunca somos todos, obviamente, cidadãos ativos e intervenientes, mas alguns grupos da sociedade, algumas pessoas serão, e a forma como são convocadas ou não pelos discursos jornalísticos tem também um papel, não é? Nessa decisão de agir. Portanto, haverá bons exemplos de onde é que os encontrou, que meios é que têm feito melhor jornalismo nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, professora. Pois é, são tantas as questões. O Brasil hoje tem uma série de produções jornalísticas independentes, não é? E certamente nessas produções nós encontramos uma cobertura mais complexa, que trabalha todo o eixo temporal do acontecimento, mas normalmente em grandes reportagens. Tá? Então, acho que as grandes reportagens são, de fato, o lugar onde é possível exercitar com maior liberdade e competência uma narrativa mais complexa. Acho que deixamos de ouvir agora. Voltei agora, né? Voltou. Estão me vendo? Tá bom. Bom, não sei se ouviram o que eu estava falando, mas eu estava me referindo à imprensa independente no Brasil, que é uma imprensa que tem aí alguns produtos muito interessantes que acabam se dedicando a grandes reportagens e conseguem fazer uma cobertura, por exemplo, sobre a Amazônia, sobre alguns setores, assim, né, algumas regiões e alguns pontos importantes, assim, que nos interessam. Mas o que mais me preocupa é o jornalismo miúdo, o jornalismo pequeno, aquele jornalismo que acontece na rádio da nossa cidade. Eu acho que esse seria o jornalismo que faria a grande diferença, né? E que nós deveríamos tentar poder qualificar.
Então, esse jornalismo das comunidades, o jornalismo pequeno, né, o jornalismo dos pequenos jornais, das pequenas rádios, né, as informações geradas no próprio território onde tal desastre pode vir a acontecer, só para falar em desastre, mas a gente pode falar em questões também, problemas ambientais. Este seria o lugar que talvez rendesse mais nós apostarmos. Esses dias eu participei de uma live com a Defesa Civil do Brasil, num evento da Defesa Civil. E as experiências de defesa civil ao longo do Brasil são as mais diferentes possíveis. Principalmente no sentido de educar, aspas, né? Podemos discutir essa palavra, mas de educar a população sobre as questões dos desastres. A Defesa Civil, mesmo com todas as dificuldades, eles utilizam programas de rádio, eles utilizam o megafone, eles utilizam as sirenes, mas eles também utilizam o TikTok. Eles utilizam recursos os mais incríveis possíveis, porque esse Brasil é muito grande, é muito diverso, e o que funciona numa população não funciona na outra, numa determinada comunidade. Então, eu acho que o jornalismo ganharia muito se ele voltasse a se pensar como comunicação, saísse do seu pedestal, dos grandes jornais, das grandes empresas, dos apresentadores sisudos lá do Jornal Nacional, e começasse a pensar em como se comunicar com a população. E aí vem também a questão dos cientistas, que a colega colocou agora há pouco. Nós precisamos chegar a essa imensa população para que alguns processos jornalísticos possam ser mais qualificados. Acho que a famosa crise do jornalismo, ela só vai ser resolvida com a própria qualificação do jornalismo, não existe outra saída, porque a precarização nos leva a coberturas muito pontuais e muito frágeis, que não chegam a essas questões todas que nós precisamos tratar. Isso em qualquer país do mundo, não acho que só o Brasil, obviamente, tenha problemas sérios, mas estou falando da nossa realidade. Então, não sei, professora Anabela, são muitas as questões, assim, mas eu penso que seria muito interessante se, nas pequenas iniciativas jornalísticas, a gente conseguisse ir mudando essa cultura. Por isso que eu acho que os cursos de jornalismo são importantes, os jovens começam nas comunidades locais, nos veículos locais, e se a gente conseguir, então, ir construindo uma nova cultura de abordagem das questões ambientais, junto a esses profissionais, a gente teria uma qualificação em cadeia, vamos dizer assim. Mas é uma questão entre tantas. Se me é permitido só fazer um comentário adicional, essa cultura jornalística obviamente poderia alterar-se, esperemos que tenha uma trajetória positiva. Há também a questão da própria cultura cívica e das culturas dos públicos e das audiências, Nós sabemos que, na verdade, sempre que há um desastre, uma guerra, há mais venda de jornais, de meios de comunicação, as audiências dos meios de comunicação aumentam e, portanto, há também algo relacionado com as nossas expectativas enquanto consumidores do jornalismo, enquanto utilizadores do jornalismo, que está implicado aí, não é? Como é evidente, e portanto também a questão, penso que também terá que passar por o desenvolvimento de competências críticas ao nível dos próprios públicos enfim, daquilo que nós normalmente chamamos a literacia mediática, mas uma literacia mediática crítica e que de facto espere talvez coisas um pouco diferentes do jornalismo, se relacione com o jornalismo de um modo um pouco diferente, de facto vendo nele mais fortemente essa função pública e cívica do que na maior parte dos casos nós realmente vemos, não é? Professora Paula, por favor. Peço desculpa, mas tocou aí um ponto fundamental, que é a precariedade atual, não é? Desde que
há as televisões privadas, dos jornalistas, os freelancers, não é? Que têm que dar a notícia rápida, e isso é muito importante, porque um bom artigo jornalístico demora tempo, é um jornalismo de investigação o que está a propor. Eu não sei se esta precariedade, por um lado, baixos salários, insegurança no trabalho e, por outro lado, o negócio, não é? Tem que ser rentável a notícia, tem que vender, não estará estará a prejudicar a qualidade das notícias. Portanto, obrigada por ter focado este ponto. Rapidamente, só comentar, então, que a professora Anabela falou das audiências. Eu acho que faltam ainda muitos estudos, né, sobre como as nossas audiências, nossos ouvintes, nossos leitores lidam com essas questões que nos interessam. No Brasil, agora começam a aparecer algumas pesquisas, por exemplo, sobre percepção das mudanças climáticas, algumas questões assim que eu nem trouxe, porque não daria tempo e não são do nosso grupo, né, são pesquisas de outros colegas. E essa questão da precariedade do trabalho jornalístico, né, ela é uma realidade muito séria, assim, no Brasil, e muitas vezes o próprio jornalismo local, que seria esse locus aí para alguma coisa interessante ser feita sobre a realidade local, tendo em vista a dimensão do país, é às vezes o jornalismo mais precarizado que existe, né? E que a gente precisaria qualificar, enfim, e são questões que interessam muito a um curso de jornalismo, como é o nosso caso aqui, é o nosso programa de pós-graduação, mas sempre há muito o que fazer e poucas mãos, né, para alcançar tudo que nós precisamos. Mas acho que apostar em pesquisa, né, é o que a gente pode fazer para entender melhor esses processos, as linguagens que deveriam ser utilizadas, porque nós percebemos aí, com toda essa realidade, nem quero entrar muito em informações falsas e fake news e tal, mas que muitas vezes a informação ela não está levando a lugar algum, né, professora Anabela? Quer dizer, às vezes as pessoas têm a disponibilidade da informação e nada acontece. Então, tem aí um gap que nós precisamos investigar. Márcia, agora aproveitando a tua experiência, né, como docente, como anda a formação, né, dos jornalistas, o interesse, né, no jornalismo ambiental, da iniciação à pós-graduação, como tem sido isso? Olha, eu acho que o interesse cresceu, né, porque a própria juventude está mais interessada em temáticas desse tipo, a gente vem vendo um crescimento, independentemente de ser no campo jornalístico, sobre essas questões, não é? Mas ainda há iniciativas muito frágeis e muito pequenas de formação, tendo em vista que os nossos currículos, por exemplo, não têm disciplinas obrigatórias que tratem dessas questões, né? Nós temos no sistema de educação do jornalismo brasileiro apenas a obrigação lá de tratar de temas como as questões ambientais, as questões indígenas, como temas transversais, que é verdade, são temas transversais, mas às vezes falta um pouco daquela insistência na prática jornalística mesmo, ligada a esse tipo de cobertura. Aqui mesmo no nosso curso, a gente faz eventualmente a oferta de uma disciplina que é optativa. Não é uma disciplina que integre o currículo obrigatório, mas eu acho que sim, vem crescendo a demanda, né, por essa discussão, e eu participei de inúmeras lives esses últimos 2 anos sobre essas questões, e eu acho que a própria pandemia também reacendeu aí questões importantes que fazem parte de todo esse campo. Temos alguns poucos minutos até para o fim da nossa sessão. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário final. Brevemente, uma questão, pode? Márcia, a questão não sei se existe uma questão numérica, uma porcentagem, mas grande parte de tudo isso é sempre nas questões urbanas que vocês têm tratado, porque nós tivemos há pouco tempo o Pantanal, tem as questões dos animais, tem outros ambientes, né, vamos dizer assim, que nem sempre está lá o humano.
Cíntia, eu tenho uns colegas espanhóis com os quais eu tenho feito alguns trabalhos de pesquisa e de artigos, e eles seguido querem escrever sobre a Amazônia. E eu digo assim, gente, eu não entendo de Amazônia. Eu estou no sul do país, a Amazônia é no norte, a Amazônia é outro mundo. Quando a gente chega em Manaus, a gente entra num portal que é outro mundo, não é o meu mundo, eu moro no frio, eu sou vizinha do Uruguai, sabe? As questões aqui são outras, então eu me sinto um pouco assim, enfraquecida e não tenho coragem de enfrentar questões como, por exemplo, a Amazônia, devo confessar. Às vezes os alunos até estão interessados e eu, como assim? Não conheço, não vivencio, é tudo muito complexo. E aí os colegas esses espanhóis disseram, viu, nem a Márcia sabe estudar a Amazônia, sabe por onde começar, e vocês aqui na Espanha estão querendo. Então é um pouco assim, eu trato um pouco do que eu consigo apalpar, vivenciar de questões um pouco mais próximas, né? Não no sentido do desprezo, ao contrário, no sentido do imenso respeito a esse universo de questões, né, que diz respeito à Amazônia e ao próprio Pantanal, né? Então, essa questão das grandes cidades aí e dos desastres que têm acontecido, principalmente por eventos climáticos extremos ligados às vulnerabilidades, tem sido um pouco mais o meu foco, né? Porque são muitas complexidades, a gente tem que eleger uma ou outra, porque a gente não consegue dar conta. Obrigada. Antes de agradecer, passar as últimas palavras para a Márcia, as palavras finais, queria muito agradecer por essa partilha. Enfim, foi uma oportunidade de poder conhecer, né, o teu trabalho e poder discutir sobre todas essas questões. Quero agradecer também a todos os participantes, tivemos um público ótimo que esteve aqui conosco e nós vamos publicar, né, essa sessão para que todos tenham acesso, para que a discussão também continue, né? Então, depois a Alice e a Cíntia já colocaram os avisos aqui do link para a nossa página, a página do grupo de investigadores em comunicação, ciência e ambiente no YouTube. Também nós divulgamos as nossas próximas sessões na página do Facebook, e a nossa próxima sessão será no dia 2 de maio, em que teremos conosco o professor e investigador da Universidade do Porto, José Azevedo, com o tema Literacia, Comunicação e Ação Climática. Estão todos convidados. Márcia, agradeço imensamente e queria deixar espaço para as tuas últimas palavras. Gente, muito obrigada, muito feliz de estar com vocês. Acho que essa interlocução entre grupos de pesquisa é uma interlocução muito importante. Os nossos desafios são gigantescos, né, nesses temas que nos interessam, que nós temos em comum. Então, fico muito feliz, já conheci o nome da professora Anabela, incomodei-la algumas vezes, ela me mandou uns livros, uns PDFs dos estudos dela, e a Tati também, que lá em 2011 já fazíamos um programa de rádio numa rádio comunitária chamada Ecolândia, um mundo onde você vive. Este programa, Tati, existe até hoje, né? Então, são iniciativas assim de formação de alunos, de pesquisa na pós-graduação, que vão nos dando um ânimo, né, para que a gente ultrapasse aí tantos obstáculos e possa contribuir, devolver um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente estuda. Então, estou à disposição aí para novos contatos e parcerias e fico muito feliz que essa conexão tenha sido feita. Um abraço a todos e obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.